Olá, sucateiros! Essa é a live 5 das 31 que vamos realizar aqui nesse mês de janeiro, porque o mês de janeiro é um mês excelente para se falar de betas, né? E como a gente tinha falado e estamos cumprindo, todos os nossos dias de janeiro teremos lives falando sobre esse peixe maravilhoso que amamos tanto. E é um prazer ter vocês aqui na nossa live. Hoje o tema é o macho que dá trabalho para reproduzir. Ontem a gente falou sobre a questão dos casais, né? Que é como se preparar antes da reprodução e tudo mais. E hoje a gente vai falar sobre aqueles problemas que mais acontecem para a galera que é iniciante, e não só para a galera que é iniciante, para a galera também que já tem um tempo de experiência, né? Muitas vezes a gente se pega em algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, no nosso manejo, que às vezes nos surpreende e a gente tem que tentar burlar de alguma forma aquilo ali para conseguir sucesso na reprodução. Então, já vou deixar o recado para você aí. Se você já teve algum problema na reprodução e o macho não construiu ninho ou não fez aquele papel normal que eles fazem na hora do cortejo da fêmea, então digam aí, deixem aí um comentário dizendo o que aconteceu com vocês que o macho não quis reproduzir, para a gente desvendar um pouco desses segredos. Se caso alguns casos dá para a gente contornar de alguma forma e outros não tem jeito, a gente realmente tem que trocar o macho para poder conseguir o sucesso na reprodução. Infelizmente tem casos assim. Então deixem aí um recado, algum comentário de alguma coisa que aconteceu com o casal de vocês aí, tal, que a gente vai falar um pouco deles também. E eu separei alguns tópicos relacionados a essa parte específica, né? E a gente vai iniciar essa live hoje. Galera, eu tô vendo muitos comentários aí, a galera entrando e comentando aí algumas coisas. Fico muito feliz, a gente da equipe Sucatinha fica muito feliz em saber que tem uma turma que é, assim, fiel a gente na nossa Sucataflix, digamos assim, né? Tem gente que já tá chamando assim, a Sucataflix, alusão à Netflix, né? Então a gente fica lisonjeado, na verdade, com esses comentários, com essas brincadeiras que vocês fazem, e a ideia é contribuir para o hobby, para que o hobby cresça. Hoje, infelizmente, essa nossa live ela até tá no mesmo horário da live da CCBRJ, que é um dos nossos parceiros, mas não tinha como não ter esses choques, porque como as lives da gente é todo dia, então quem tiver no mesmo horário, o horário parecido, a gente vai ter. Então, mas a participação, quem tá aqui, eu fico bastante feliz. Então, comentem aí o que eu disse. Se você teve algum problema com o macho na reprodução, a gente em outro momento vai falar um pouco especificamente dos problemas com a fêmea, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas com o macho, porque existem vários, né? Então separei alguns pra gente bater um papo aqui. Deixa eu ver alguns comentários já. Deixa eu fixar aqui primeiro o assunto dessa live, para que não estou conseguindo aqui digitar, mas deixa eu ver. Rapidinho, gente. Deixa eu fixar. Pronto. Quem vai entrar agora já sabe, o assunto da live aí tá fixado nos nossos comentários. Deixa eu ver quem é que comentou aqui. Minha beta fêmea matou o macho, por quê? Isso aí a gente vai comentar na live sobre as fêmeas. Hoje é só sobre macho. Eu vou tentar não fugir do tema, porque vocês são espertinhos. Vocês jogam umas verdinhas, umas conversinhas, umas perguntinhas assim, que tem um pouco a ver com a coisa. Mas aí eu vou fugir dos temas, e os temas são bem específicos pra gente esmiuçar, né, todos os detalhes sobre isso. Beleza, gente? Deixa eu ver aqui, tem um comentário. Já tive um macho que tentei reproduzir por 3 vezes. Isso aqui é Can Fish Beta, né? PF Fish Beta está comentando aqui.
produzir por 3 vezes, em todas as... ele fez ninho, a fêmea desovou, os ovos foram colocados no ninho e depois o macho destruiu todos e comeu os ovos. Isso é uma boa questão, né? Por que o macho come os ovos, né? Vou até anotar aqui para isso aqui eu falar já sobre isso. Pronto. Então vamos lá, tem vários comentários e a gente ainda vai falando. Depois lá na frente eu peço para que vocês comentem mais algumas coisas, mas eu vou a fundo no assunto agora. Primeira coisa, ontem na live passada, no caso vidente, a gente comentou sobre a questão de bons reprodutores. Uma das coisas é o macho nidificar. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas nidificação é o trabalho de construir ninho. Então, o macho que constrói bons ninhos, ou o macho que constrói ninho, ele nidifica bem. Então, é bom a gente aprender algumas palavras para o nosso vocabulário, para a gente também utilizá-las no nosso cotidiano, né, gente? Então, isso faz parte do cotidiano do beta. Então, nidificar é uma coisa que é bastante comum e é importantíssimo para o macho. Então, alguns machos não constroem ninho. Por que será? Na live passada, quem não assistiu, vá lá assistir, certo? A gente comentou sobre essa questão que é relacionada à saúde do peixe. Às vezes o peixe não está tão saudável e por isso não constrói ninho, certo? Ele pode ter sofrido algum estresse e tudo mais e por isso ele também não está nidificando. E tem outros fatores também, né? Às vezes o macho realmente não quer fazer ninho. Você pode tentar estimulá-lo a fazer ninho. E como é que pode isso acontecer? Vamos lá, na live passada eu falei que a grande maioria dos machos, né, isso já é cientificamente estudado. Ele constrói mais ninhos numa temperatura de 27 graus. Não quer dizer que em outras temperaturas eles não façam, mas a probabilidade deles fazerem um ninho nessa temperatura é maior, certo? Em temperaturas mais elevadas. Por que isso? A gente sempre volta à natureza. Vamos fazer sempre essa análise e alusão à natureza. Na natureza, aqui por exemplo, como eu falei, aqui próximo de casa tem a lagoa. Então, na lagoa, em período de verão, a gente via muito ninho de beta construído lá. No período do inverno, não tanto. Porque no período do inverno, chove muito, as temperaturas caem. As chances das ninhadas darem certos é muito menor, então instintivamente o peixe já não faz aquilo que normalmente ele está acostumado a fazer se tiver num ambiente propício. Outra coisa também, quando tem muita chuva, aquela lagoa ela começa a escoar para outras áreas e isso muitas vezes leva o ninho do peixe para outras áreas e tal, começa a criar um certo tipo até de correnteza, às vezes nas lagoas que são de água parada. O beta é peixe de água parada, certo? E para o peixe, ele não reproduz numa água que tem algum certo movimento. E geralmente a água que também se movimenta, ela se esfria mais também. Então na natureza é isso que acontece. Então, por que então eles constroem ninhos no verão? Mas porque a temperatura é um pouco mais elevada. Então, para você tentar fazer que o seu macho não está construindo de jeito nenhum ninho, você eleva a temperatura um pouco. Se tiver como ter um termostato ou colocar em um ambiente um pouco mais quente, isso vai ajudar ao peixe a fazer o ninho, certo? E às vezes é só esse detalhe que falta para ele reproduzir. Beleza, gente? Isso é um dos fatores, certo? Às vezes o peixe também precisa de um outro estímulo. Geralmente o criador que é iniciante, ele ainda não sabe como é o processo de cortejo, digamos assim, que é normal do beta. E a gente sempre faz aquela alusão à natureza, né? Como é na natureza? Isso eu comentei lá na live passada, eu não vou ficar repetindo e tal, mas assim, ele faz o ninho lá e ele vai buscar uma fêmea próxima ao ninho e tentar chamá-la para o ninho dele para poder acasalar. Então, esse processo, durante esse processo, alguns machos vêm e tentam tomar o ninho dele. Então o macho ele faz o quê? Tenta proteger. Então às vezes não adianta você só colocar o macho de frente à fêmea. É importante também colocar de frente a outros machos. Por quê? Porque ele se torna um pouco mais territorialista,
né? Ele quer preservar o ambiente dele e aí ele se torna um pouco mais agressivo. Mas aí quando ele vê uma fêmea, ele corteja mais, ele cria o ninho. Por quê? Porque ele vê que ele é, de certa forma, capaz de proteger e tudo mais. Então, isso naturalmente você provoca, estimula ou tenta simular, na verdade, um ambiente natural. Então, não só o macho ficar olhando machos o tempo todo, mas também olhar fêmeas. Então, é importante ter essa troca. Ele vê outros machos, vê outras fêmeas e por aí vai. Não é bom, na próxima live eu ainda vou falar um pouco porque não é bom para a fêmea ficar sempre olhando o macho o tempo todo. Isso pode provocar alguns problemas, né? Mas no caso do macho também é bom ficar variando. É melhor ele ficar vendo mais outros machos do que sempre a fêmea. Então isso pode desestimular ele para aquela fêmea, como se fosse uma fêmea, é quase como se fosse irmã, assim, irmã não, quero dizer, eles reproduzem entre irmãos, não tem nenhum problema. Mas a questão eles podem se familiarizar demais com ela e aí por causa disso não reproduzir. Então é bom ter uma certa distância, só ver naquele momento que é importante, certo? Então, quando você faz isso, o que é que acontece? Ele cria uma territorialidade maior e aí ele constrói o ninho. Por quê? Porque é ali onde ele determina que é o espaço dele. Isso é um ponto. E se mesmo assim ele ainda não quiser fazer o ninho, tem outra opção também, que é você pegar o ninho de outro macho. Na natureza, isso acontece também. O peixe, ele se sente, digamos assim, se ele estiver passeando e tal, por alguma lagoa, por algum motivo, teve algum movimento na área onde estava o ninho dele, ele vai procurar outro ambiente. Se ele encontrar um ninho, por exemplo, onde não tem um macho naquele momento, o macho deu uma saidinha rápida e foi voltar, ele pode chegar lá e dizer aqui, tá, poxa, que ninho legal, então vou ficar por aqui, não vou ter tanto trabalho em fazer outro, vou continuar esse. Então eles têm isso também. Aí chega outro macho, ele tenta botar para fora e assumir aquele, aí é que cria aquele confronto e tudo mais. Geralmente o confronto acontece por causa disso mesmo. Os machos já têm os seus territórios, mas acontece alguma coisa e eles terminam tendo que procurar outros territórios e aí há o confronto para proteger o seu território. Então, vocês estão entendendo, né, gente? Tudo aqui o que eu estou falando. Eu não sei se o áudio tá bom, ninguém comentou aqui se está tudo ok. Eu vi muita gente aqui agradecendo, falando aí sobre os problemas que acontecem. Aconteceu hoje aqui um casal de long, deu um abraço sem ninho, depois fez. Massa, Flávio. Olha aí, ó. Flávio dando aqui um exemplo massa. O macho não construiu o ninho, mas ele reproduziu e depois fez o ninho. Isso também é possível. Então, assim, tá tudo ok aí, gente? Tá tudo legal, né? Eu queria... Ótimo, ótimo. Que bom que o áudio tá ótimo. É porque a gente não tem esse feedback e é importante vocês comentarem, porque como é ao vivo, eu só escuto a minha voz e vejo vocês falando aí e tudo mais. Então, voltando à questão. O macho não fez o ninho, o que é que eu faço? Eu posso pegar o ninho do irmão dele, do parceiro e tal, pego um pouquinho, pego uma colherzinha e vou lá no ninho, pego um pouquinho do ninho do outro e coloco no aquário da reprodução onde o macho está lá, ou no aquário, ou na beteira, enfim, onde for que você tenha colocado o macho, para ver se ele continua aquele ninho. E provavelmente ele vai continuar, certo? Se mesmo assim ele não fizer o ninho, é a possibilidade, como o Flávio disse, de soltar o casal para ver se o contato físico deles, lembrando que aquela coisa da temperatura ajuda, viu, gente? Mas lembrando que esse contato físico pode estimular, né, os hormônios do macho e tudo mais e fazer com que ele construa o ninho. Eu vou falar em algumas coisas sobre a questão de ninho mais e o porquê dessa importância de fazer o ninho, de botar os peixes, os alevinos, as larvas, na verdade, lá nesse período e tal, que isso tem uma certa, digamos assim, uma ciência por trás disso. É por isso que o macho faz esse processo. Mas essa questão, o ninho, ele não precisa ser muito grande. Ele só precisa acomodar os ovos ali e tal. A importância dele é essa, basicamente. Então o macho ele pode reproduzir e ter um ninho muito pequeno e dá certo, gente. Não fiquem preocupados, o ninho é grande e tal, é pequeno. Não fiquem preocupados com isso, certo? Eu tô falando isso aqui para as pessoas que são iniciantes. As pessoas que já têm experiência, assim, já passaram por vários processos, já sabem mais ou menos aquilo que eu tô falando. Mas a galera que nunca reproduziu,
ou reproduziu uma vez e tal, e teve problema de reprodução. É muito comum ter problema de reprodução para quem está iniciando. Mas não é bicho de sete cabeças, é isso que a gente quer desvendar aqui com vocês, né? Esses mistérios, desmistificar algumas besteiras que o povo fala aí na internet, porque olha, o que tem de besteirol aí na internet não é brincadeira. Vocês por acaso já fizeram alguma coisa que tá aí escrito na internet aí como se fosse a solução dos problemas? Coloca aí pra mim, gente, se vocês... Hashtag fui enganado. Fez aquilo e não deu resultado nenhum. Tem muita coisa aí na internet que, assim, a turma não leu, não estudou e vai postando achando que é a verdade absoluta. E não é isso, né, gente? Então vamos lá. Aí fez isso, pegou o ninho do macho, do outro colocou lá. Se não deu certo, tentou com o casal junto. Se mesmo assim não teve sucesso... Aí realmente o macho, ele é interessante você trocá-lo, certo? E isso pra uma galera que tá começando é ruim, né? Porque você, poxa, isso acontece direto com a gente, viu, gente? É normal a gente adquirir peixe de outras pessoas, de criadores renomados, às vezes importados, pessoas que tem um trabalho fantástico aqui no Brasil também, porque a gente conhece muitos criadores aqui. A gente pegar um casal dessa turma e tentar reproduzir e não dá certo. É normal, viu, gente? Isso às vezes a pessoa chega assim, comprei o peixe, não deu certo, foi do criador tal. Gente, você está comprando um animal onde ele assim, ele pode agir de uma forma, pode agir de outra, depende do jeito, do manejo seu. A água que o pessoal reproduz lá não é a mesma da sua, então você tem que tentar adaptar ou simular algo parecido como ele faz lá, porque isso é passado geneticamente para os filhos, sabe? Então essas reproduções sempre sendo da mesma forma, sempre sendo no mesmo pH, sempre sendo com aquela folhinha, com aquela plantinha, não sei o que, isso de certa forma é passado geneticamente, essa consciência, digamos assim, para os peixes, e eles vão tentar imitar os seus parentescos passados. Quanto mais o processo for sempre aquele, mais os filhotes vão estar mais adaptados e você mais vai ter sucesso nesse tipo de reprodução, certo? Esses problemas são comuns quando a gente traz peixes de outras pessoas. É normal, gente. Não desistam por causa disso. Beleza, gente? A galera que está iniciando, a gente não quer que vocês desistam. A gente quer que vocês cheguem a altos patamares aí com peixes fantásticos. E postem pra gente, marquem a gente nas hashtags. Hashtag Dica Sucata, hashtag Dica Sucatinha, que a gente vai lá, confere de vez em quando, manda uma mensagenzinha no Instagram e tudo mais. Beleza, galera? Galera que tá entrando aí agora, boa noite, sejam bem-vindos à live, certo? E vamos agora ao outro ponto aqui. Eu anotei alguns pontos aqui para não me perder muito, né? Bom anotar. Um macho... Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa a mais sobre a questão de reprodução. Deixa eu ver... Tem um tempo ideal para colocar o macho no ambiente de reprodução antes de colocar a fêmea? Boa pergunta, mano. Boa pergunta. Há sim um tempo ideal para colocar o macho no ambiente de reprodução, certo? O que toda vez, na live passada a gente falou isso. A questão, por exemplo, quando você faz uma TPA, vocês já perceberam que o macho vai logo e cria um ninho quando vocês trocam um pouco daquela água? Eles sentem essa mudança de parâmetro e aí eles tentam fazer novamente o ninho porque eles querem proteger aquele ambiente, né? Então, esse momento de mudança de ambiente faz ele estimular a reproduzir. Então, quando você coloca ele já no local pronto para reprodução e você coloca uma fêmea lá, isso pode, de certa forma, até um pouco desestimular. Então, é importante ele ter o ambiente já, digamos assim, já ser mais naturalizado, digamos assim, com o ambiente. Mas quando ele chega ao ambiente recente, digamos, você colocou hoje, amanhã você bota ele para se armar, certo? E 2 dias depois de colocar a fêmea, ele já vai estar mais ambientado. Não precisa ser uma semana naquele ambiente ou coisa parecida. Não é interessante você chegar e soltar os dois ao mesmo tempo lá. E, assim, ele tem que ter um processo de adaptação. Quanto mais o peixe ele sentir que mudou de ambiente, que precisa construir um ninho e depois já vem uma fêmea, é como se o processo fosse natural, certo?
quando você já bota ele, já bota uma fêmea olhando, ele diz, espera aí, eu não fiz nenhum ninho, já tenho que cortejar, então vou ter que correr para fazer o ninho. Então, assim, pode acontecer na natureza? Pode, mas o processo natural é ele fazer o ninho, proteger, procurar e depois encontrar uma fêmea. Então, quando o macho, depois da primeira reprodução, esse processo já fica um pouco mais fácil. Ele já tem uma certa experiência, então ele só vê a fêmea, ele já vai e reproduz. Às vezes você bota em um ambiente pequeno, muito pequeno, já vi gente reproduzindo em até daqueles garrafa PET de refrigerante, né, 2 litros, cortar ela para deixar ela na horizontal assim, e reproduzir eles ali, quase não tem água ali, e os peixes lá virados reproduzindo. Então, assim, peixes que têm uma certa experiência, eu já vi peixes praticamente reproduzirem na mão do criador, entendeu? Isso aí tem vídeo na internet e coisas assim parecidas. Então, veja, quanto mais ele for experiente, mais fácil da reprodução. Então, tem esse período, e o período é esse, você tem que fazer um processo. A alimentação é aquilo que eu falei antes, preparar o casal antes. Né? Confira a live passada, porque eu não vou repetir aquilo que eu já falei lá, para essa live ficar mais objetiva ainda, beleza, gente? Então, vamos ver se alguém falou mais alguma coisa. Eu separei uns tópicos, mas estou querendo ver o que é que vocês têm aqui. Retirar o macho junto com a fêmea, todos os ovos fungaram. Li um comentário na internet que retirar o macho aumenta a possibilidade dos alevinos nascerem, pois o macho iria comer. Tá aí. Esse era um dos pontos que eu marquei aqui pra gente falar. O macho que come os ovos ou o macho que come a ninhada. Vamos lá, aquele negócio, né? Eu vou sempre dizer isso pra vocês. Vamos até a natureza. Como é o comportamento do macho na natureza. Como é o comportamento do beta na natureza. Toda vez que vocês fizerem essa alusão a praticamente tudo relacionado a... como é que eu digo? A comportamento, gente, vocês vão acertar pra caramba. Porque aí vocês estão tentando imitar o processo natural das coisas, certo? Quanto mais artificial for a coisa, mais difícil de ser. Não quer dizer que você não consiga, porque o beta, uma pocinha de nada, ele já está reproduzindo. Mas tem casos que não são tão assim. Então, quanto mais simular a natureza, melhor. A galera pode confirmar aqui, muita gente pode confirmar aqui que isso aqui é verdade. Flávia aí já confirmou, live passada, que quanto mais natural, filé para dar certo. Então, assim, por que será? Vamos falar por isso. O macho comeu os ovos. Será que ele é um péssimo reprodutor? Nem sempre. O macho pode comer os ovos quando eles, por exemplo, ele acontecer algum estresse. O que é o estresse, né? A gente tem que pensar bem o que é o estresse. Às vezes a gente fala assim, peixe vive estressado. Peixe é uma vida boa da poxa, peixe vive estressado. Gente, olha, no aquário as coisas funcionam de uma forma diferente. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de mergulhar, né, de tentar fazer alguma coisa, uma pescaria assim no fundo e tal. Os sons que acontecem na água, eles reproduzem de uma forma diferente. As vibrações causadas na água, a gente sente de uma forma diferente. Então não é diferente com o beta. Às vezes o caminhar seu dentro da casa gera um estresse no peixe. Você nem sabe disso. Às vezes o móvel tá lá balançando, aí ele vibra com alguma coisa que está acontecendo e aquilo pode assustar o peixe. Então, às vezes a gente não sabe, é um estresse bobo. Pra gente é bobo, mas pra ele pode ser como se fosse um terremoto. Por quê? Porque é um ambiente pequeno, é diferente. Então, bater no ambiente onde eles estão reproduzindo, isso pode gerar um estresse. Ele pode achar que está suscetível a algum predador. E o que é que acontece? Os ovos, gente, eles são completamente cheios de proteínas. Isso daí, eu não sei se vocês já perceberam o quanto a fêmea fica grande e forte quando ela não reproduz. Não sei se vocês já perceberam. Quem já percebeu? Bota aí. Fêmea, bota aí hashtag fêmea super gorda. É muito comum as fêmeas que estão lá sendo criadas no tanque, elas ficarem cada vez mais fortes. É por quê? Porque elas estão consumindo os próprios ovócitos. O corpo está consumindo aquilo ali, e ali é cheio de proteína. Então o peixe, quando ele se sente estressado, ele vai dizer assim, cara, será que eu vou ter comida para o resto da vida aqui? Eu vou aproveitar isso aqui e vou
e vou comer aqui o que tem, porque eu não sei o que é que pode vir, e vou fugir. Então muitas vezes isso acontece. O macho sentiu um estresse, pensou que poderia ser alguma coisa, e aí comeu os ovos e foi embora. Ficou estressado, saiu, foi pro canto, enfim, independente. Mas a questão é essa: o macho, ele por estresse, ele pode comer os ovos e eles podem comer as larvas também. Inclusive existem alguns estudos de pessoas que são assim especialistas em beta também, que falam sobre a questão até de retirar o macho. Isso é um pouco polêmico, viu? Retirar o macho assim que ele reproduz. Porque ele pode comer, a chance dele dele comer por algum estresse acontecer, enfim, é grande. E realmente acontece, né? Então, algumas pessoas fazem esse processo. A gente não costuma fazer, mas é uma coisa a se pensar, né? Não estou dizendo para ninguém fazer isso, certo, gente? Porque o processo natural é o macho cuidar. Mas, num processo de produção, é um processo que é um pouco diferente. E a questão... Aí, como eu disse, na live próxima a gente vai falar... Nessa agora não, a próxima agora não. Mais uma live dessas próximas aí eu vou falar sobre essa questão desse desenvolvimento dos alevinos, dos ovócitos, dos processos de cada etapa, digamos assim, até um mês e mais, certo? A gente vai falar aqui para vocês que estão iniciando, para a turma que também tem conhecimento, saber um pouquinho mais. Então, é por isso que acontece isso. Às vezes ele come por causa disso. Às vezes os ovos fungam. Eu tenho alguns vídeos que eu fiz aqui já nas reproduções que fiz aqui em casa, onde dá para perceber, eu usei uma lente de aumento, né, de fotografia, uma lente de aumento, para poder pegar os ovos que fungaram e os ovos que foram fecundados, e ver a diferença, um lá ó, já se mexendo e outro paradinho lá, que parecia um tufo de algodão do lado. Às vezes os ovos fungam, não é porque tem algum parasita lá não, às vezes é porque simplesmente ele não foi fecundado. E esse processo de fecundação, vocês têm que entender que depende dos dois. Depende da fêmea quando solta. Eu já conversei com um colega que é engenheiro de pesca, falando até, perguntando a ele sobre a questão de quanto tempo, por exemplo, passa o espermatozoide para poder entrar no ovócito. Quanto tempo passa? Ele disse em torno de 1 hora. Se a água tiver numa temperatura mais alcalina, é melhor ainda, porque eles se movimentam melhor. Veja que coisa interessante. São muitos detalhes, né, gente? Eu não vou falar de todos esses detalhes, não, porque o foco hoje é sobre essa questão do macho tem problema, na verdade, para você ter a reprodução, certo? Então tem isso, né, gente? Tem esse processo de você, se o macho começar a comer os ovos, você perceber isso antes, então retira o macho, certo? Baixa a coluna d'água e deixa lá os ovos, assim, com o que tem mesmo, e esperar. Porque se ele foi fecundado, alguns daqueles ovos eles vão eclodir, e aí vai aparecer as larvas vão procurar algum canto, e se a água estiver bem oxigenada, que isso é bastante importante, o ambiente de reprodução, ela tem que ser uma água que seja rica em oxigênio, porque os primeiros 15 dias das larvas, depois que nascem, são um período crucial. Eles precisam bastante de oxigênio na água, porque eles não conseguem ainda pegar o ar atmosférico para sobreviver, para respirar, né, gente? Então, vamos lá. Outra coisa, o macho que não dá um bom abraço. Já filmei aqui. Essas filmagens eu ainda não disponibilizei aqui para a internet, porque a gente está fazendo um trabalho aqui de um vídeo de reprodução, mas eu posso depois disponibilizar isso. A gente vai, na verdade, disponibilizar alguns conteúdos mais à frente. E tem um exemplo desse vídeo de um macho querendo dar um abraço na fêmea e não estava conseguindo. Aí será que o problema é do macho mesmo? Às vezes o macho é inexperiente, certo? Mas às vezes o problema é porque você selecionou uma fêmea que é um pouquinho mais gorda do que o normal. O macho ele tem um tamanho específico para dar um abraço. Ele vem de frente para ela, não sei se vocês já perceberam, ele vem de frente para ela, ela vira e ele vira. Então nesse processo do abraço, quando ele vai fazer isso, se ela tiver um tamanho muito pequeno ou tiver um tamanho muito maior do que o
tamanho da envergadura, do movimento dele, certo? Isso pode fazer com que ela escape de alguma forma e ele não consiga dar abraço. Então, apesar de que a fêmea não necessariamente ela não precisa ser espremida para sair os ovos. Ela às vezes ele escapa, mas mesmo assim ela ainda solta os ovócitos. Isso também tem um registro aqui desses processos. Então, é comum isso, mas para que isso não aconteça, prestem bem atenção na escolha da fêmea. A seleção é bastante importante, não só do macho, mas da fêmea. A fêmea, ela praticamente tá assim, se você sabe selecionar a fêmea muito bem, a chance de você ter sucesso na reprodução é muito maior. Você ter sucesso na criação, né, no desenvolvimento, em tudo. Porque a fêmea, não é que ela carrega uma genética a mais que o macho, não. É porque, na verdade, muitas pessoas não conseguem ainda selecionar a melhor fêmea. E aí, como não sabe ainda, termina selecionando o macho muito bom e a fêmea não tanto. E aí não tem sucesso nesse processo de reprodução. Outra coisa aqui é cuidar dos filhotes, foi aquilo que eu estava falando. Um macho que não cuida bem dos filhotes, será que ele é um mau reprodutor? O macho está comendo os filhotes, será que ele sentiu alguma doença neles ali e por isso ele está comendo? Porque é normal do macho, quando ele se sente algum tipo de ameaça na própria ninhada, ele comer a ninhada, certo? Então, esse processo, pode ser que ele coma a ninhada num momento, porque errou em alguma coisa no manejo, mas pode ser que na próxima reprodução ele não faça. Então é importante vocês ficarem atentos aos detalhes, certo? Porque os detalhes que fazem a diferença. Então, gente, prestem bem atenção nisso. Todo o processo de reprodução ele tem que ser bem analisado, certo? Para ter sucesso. Tem gente que solta os dois lá e o negócio dá certo, beleza, mas você vai querer pegar um exemplo de uma pessoa que fez pela sorte, ou você vai querer aprender de quem sabe o processo todo, como que deve ser para poder ter sucesso. Então, é muito mais fácil, a chance de dar certo num processo todo planejado é muito maior de que um processo feito na sorte. Beleza, gente? A galera tá aqui comentando. Eu gostei dessa palavra aqui do Vinícius. O macho comeu alguns ovos e chocou outros. Ele não choca, viu, Vinícius? Eles eclodem. Usa essa palavra. Eu tô aqui pra ajudar, viu, gente? Não tô querendo dizer que rir de vocês não, viu, gente? Eu queria muito que a galera, quando eu estivesse aprendendo, chegasse pra mim e puxasse minha orelha em alguns detalhes. Hoje ainda tem a galera ainda que puxa minha orelha em alguns detalhes e eu acho massa. Converso que só com essas pessoas e a gente aprende pra caramba. A gente tem que ser assim. Então, que massa, ele cuidou da ninhada, do restante da ninhada. Ele come alguns mesmo, ele come alguns ovos. Principalmente são os ovos que ou fungaram. A gente chama fungar, não quer dizer que foi porque pegou fungo, não. É porque simplesmente não foram fecundados. E aí, como eles realmente começam a... como é que chama? Eles começam a estragar mesmo. Eles começam a se decompor. E aí eles começam a ficar estufados assim. Aí parece até que realmente ele pegou um algodão, o fungo do algodão, digamos assim, né? E aí a gente chama isso, os ovos fungaram. E aí geralmente o macho vai lá e come, não demora muito não. E aí você fica pensando, eita, será que ele tá comendo porque ele é um mau reprodutor? Vamos pensar bem, gente. Pode ser que não seja isso. Pode ser que ele tá comendo porque ele tá protegendo o resto, certo? Ele não vai querer deixar nenhuma sujeira lá para estragar a ninhada dele, certo? Então, quando ele come os filhotes também, às vezes ele sofreu um estresse, foi aquilo que eu comentei no comecinho, e também ele pode ter visto alguma doença lá, algum peixe começou a apresentar algum certo tipo de doença, ele vai lá e come. Por quê? Porque ele não vai querer passar aquela doença para os outros. Isso é instintivo, gente. Isso a gente, olha, só quem reproduz beta em um aquário e fica lá, ó, butucando assim que nem eu. Se vocês forem desse tipo assim de ficar, olha, de olho de butuca na reprodução em aquário, né?
vocês vão aprender pra caramba no processo todinho, pra você entender, assim, tentar entrar na cabeça do beta mais ou menos, pra poder enxergar se ele tá fazendo uma coisa que é legal ou não lá ali no processo de reprodução. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Eu vi muita gente aqui falando. Tem uma turma da Indonésia aqui, não sei se deve estar entendendo nada que eu tô falando, mas tá aqui. Galera aqui confirmando, já aconteceu isso comigo. Deixa eu ver aqui se tem muito da minha ninhada. Aconteceu muito da ninhada aqui. O pessoal crescendo com os betas, mas levando isso. Isso, exatamente, Vinícius. É aquele falando sobre a questão que lá na natureza o macho vê que aqueles filhotes, os filhotes fracos ou os ovos não foram fecundados. Exatamente isso que a gente falou. Muito bem, muito bem, muito bem. Eita, a polêmica começou. Essa turma gosta, né? Gosta quando eu pego desse jeito, né? Na polêmica. Tô com 3 aqui bem rinchonchudas. Isso foi na hora que eu tava falando das fêmeas, não foi, Jobson? Pronto, olha, fêmea quando tá muito cheia é bronca. Esse negócio de dar proteína pro peixe adulto não é legal, principalmente pra fêmea. Cuidado com a quantidade de alimento com proteína que você dê pra fêmea, porque elas podem ficar assim. E quando elas ficam muito grandes, não vai ter macho pra dar abraço nela e pra quê, né? Assim, não tô dizendo que por causa disso você não vai ter elas não, mas eu tô dizendo assim, de maneira... Na questão de reprodução, você perdeu elas. Você não vai ter como dar essa continuidade se a fêmea ela cresceu mais que o macho. E é normal isso. Principalmente em macho long. Macho long, ele para ficar com o corpo mais robusto, é um pouquinho mais complicado do que o placate. Porque como ele tem um processo de crescimento de nadadeira constante, certo? Essas proteínas, esses carboidratos, vitaminas, enfim, todos essa alimentação ela termina proporcionando, direcionada para outros cantos que não só o corpo do peixe. Então, para ter um corpo mais robusto é um pouquinho mais difícil para os longos do que para os placates, né? Então, mas no caso das fêmeas, aí todas elas, como não tem esse negócio da nadadeira ficar crescendo o tempo todo, apesar das longas ainda crescerem, mas elas se concentram mais na questão de criar os ovócitos, né? De produzir esses ovócitos. Então, os ovócitos que não são, elas não reproduzem, o que é que acontece? Ela mesmo consome isso com o tempo, então elas vão ficando cheias de proteína, e isso, proteína, faz com que elas ganhem corpo também, né? Gordura e tudo mais, tudo isso tá ali, estresse, fungados, muita movimentação no local. Flávio dizendo aqui, aquilo que eu falei, gente, cuidado, escolha um ambiente, como eu falei na live passada, um ambiente calminho, um ambiente que não tenha muita movimentação ali, para não perturbar o casal. Fêmea que mata o macho, fêmea que desova sozinha, isso a gente vai falar no próximo aí, Gup Fish Brasil, porque a live daqui a gente é curtinha, são uns 40 minutos mais ou menos, falando sobre um tema específico, e hoje o tema é sobre os machos. A gente vai ter um outro falando só sobre os problemas da fêmea. Vê que legal, gente. A gente hoje só tá falando de problemas da reprodução com macho. Na próxima a gente fala só sobre os problemas da reprodução e problemas exclusivos, digamos, da fêmea, pra gente ficar fera mesmo. Eu quero que vocês fiquem fera mesmo no conhecimento aí, pra gente crescer nesse hobby bastante, gente. Eu quero ver vocês reproduzindo pra caramba e dizendo assim, botam lá hashtag dica sucata, hashtag dica sucatinha, e postem, marquem a gente, não esqueça não. E, gente, tem um e-book aí de graça pra vocês, não esqueçam não, tá lá no nosso link aí do nosso Instagram. Vá lá conferir, baixar se você não baixou ainda. Galera, muita gente já baixou, e eu tô vendo que tem muita gente aí que tá assim, sabendo pra caramba, vem às vezes nos questionar e tal, e a gente fala algumas coisas e tal, a gente conversa. Massa, a gente troca ideia. Vocês podem falar alguma coisa aqui do e-book e tal, e dizer pra gente debater alguma coisa, a gente debate também, se estiver dentro do tema, hein? As lives aqui são assim. No mês de janeiro vai ser assim. Entrei agora, tem um beta que reproduzia uma vez e depois não reproduziu mais. Todas as fêmeas que eu boto, ele agride demais. O que fazer? Tá, aí esse foi o nome, eu não consigo dizer porque é TGSL3162, né? O Instagram é um código. Aí ele disse que conseguiu reproduzir uma vez e não conseguiu mais. Cara, tem que analisar.
Porque aí, veja só, ele mostrou que é um bom reprodutor. Ele já mostrou isso e logo de cara. Por que será que ele não quer reproduzir mais? Ele pode ter sofrido algum estresse. Aí, como é que esse peixe ele volta a ter aquele processo mais natural de reprodução? É você buscando um ambiente mais natural para ele. Isso sem dúvida alguma. Então, busque, isso que eu falei na live aí, ó. Busque colocar ele num ambiente onde tem aquela plantinha, onde tem um local para ele se esconder, para ele curiosamente sair procurando os cantos e tal. E de vez em quando solta uma fêmea por lá, faz a TPA e tal. Esse processo natural faz com que o peixe ele desestresse de certa forma. E ele sinta-se, assim, de certa forma, protegido naquele ambiente. Certo? Ambiente escuro, beta gosta de ambiente escuro, gente. Fundo preto, ambiente sem muita luz, aquela luz indireta, sabe? Aquela luz difusa, nada de coisa muito direta. Gente, eu já errei, isso eu tô confessando a vocês, eu já errei por botar uma luminária muito forte na reprodução do beta. O beta reproduziu e depois ele não conseguiu levar a ninhada à frente. Porque na época eu deixei a luz, que nos livros que eu li, eu tinha que deixar a luz 24 horas para o beta ficar lá cuidando do ninho o tempo todo. E o que é que aconteceu? Como a luz era muito forte, ele terminou ficando como se fosse atordoado e cego. Então veja que maldade, né? Eu não tinha aquela consciência ainda. Li no livro que era para deixar isso, mas lá não tinha a potência da luz. Não tinha dizendo nada que era para ser um ambiente mais escuro. E eu estou passando já o meu erro para vocês. Veja, erro de anos atrás que eu cometi, com os anos se passando, a gente reproduzindo e aprendendo e tal. Eu chego aqui e passo para vocês, ó, uma coisa mastigada já. Estou dizendo para vocês, escolha ambientes mais escuros. Não precisa ser um breu, né, gente? Não precisa ser um breu. Mas um ambiente mais calmo, um ambiente mais isolado, certo? Quanto mais calmo, melhor para ter sucesso. Assim, a gente tem beta lá que ele reproduz na frente de todo mundo, qualquer movimento, tudo mais. Mas isso são casos raros. Se você quer acertar de primeira, procure um ambiente mais legal para eles aí, que é esse ambiente que a gente comentou. Certo? Pode ser que desse jeito, amigo, você consiga, viu? Isso é uma dicasinha que a gente tá dando aqui. Mais uma, né? São tantas. Deixa eu ver aqui. Um casal de Red Dragon. O macho comeu alguns ovos. Isso aqui foi o que ele falou lá na frente. Deixa eu ver se alguém me mandou mais mensagem agora. O e-book é muito massa. Olha o Almeida aqui falando, né? Marcos, grande Marcos, né? O Marcos Almeida aqui falando. Mas essas lives são boas demais. Que massa, cara. Que massa. Puxa, uma honra, gente, escutar isso de vocês. Eu fico muito feliz. A equipe, na verdade, os meninos não estão aqui, mas estão aí acompanhando a live também. E a gente fica muito feliz com esse retorno de vocês, gente. Vocês não têm noção. Às vezes a gente faz as coisas e não vem nem crítica. Nem crítica, às vezes, assim, dizendo... cara, isso é errado, não sei o que e tal. Porque a gente às vezes até precisa disso, sabe? Mas o elogio é uma coisa que massageia, sabe? A vontade da gente de continuar ajudando vocês. É um prazer enorme, gente. É um prazer enorme. Deixa eu ver quem mais falou aqui. Marcos, tu mora no meu coração, viu? Se não paga aluguel aí. Ele já participou até de uma live da gente no YouTube. Bicho é fera, aí tá tendo um resultado massa. Ele tem uma vontade aí de trabalhar os Snowdragon. Massa. A gente vai falar sobre linhagem aqui também, viu? Tem outros temas aí. Vão aguardando as lives, vai ter muita ainda. Quanto tempo depois de uma tentativa de reprodução mal sucedida, podemos tentar uma nova reprodução? Que pergunta massa, mano. Poxa, tu só tá mandando ver hoje. Vê se tá... Pronto, é assim, gente, que eu quero. A galera vem perguntando as coisas em cima do tema que a gente estabeleceu aqui. O tema é esse, é sobre a reprodução. O macho não teve sucesso. E aí, quanto tempo? Eu digo, cara, lembra daquela live primeira? Se vocês assistiram, vocês sabem. Sempre vai ter aquela palavra. Depende. É chato isso, viu, gente? É muito chato, mas é assim, depende, cara. Vamos lá, vamos dizer assim, podemos tentar uma nova reprodução com o casal? Pode sim, pode sim. Agora... é importante você... Isso já aconteceu comigo, viu? Não uma vez só, não. Várias vezes. O macho já não quis reproduzir a primeira vez.
E aí, o que é que eu fiz? Eu disse, poxa, talvez o ambiente para ele não tenha sido o ideal. Talvez ele sofreu algum estresse, eu nem estava aqui e aconteceu e, enfim, ele passou por isso e por causa disso ele, de certa forma, precisa de um ambiente mais natural, precisa se sentir mais, como é que eu digo, protegido, né, de certa forma ali, como se nenhum predador fosse mexer nele, sabe? Então, isso, olha, quem cria beta selvagem sabe muito bem isso que eu tô falando. Não sei se Flávio ainda tá aqui, ele pode confirmar aí pra mim nos comentários. Aí, Flávio, confirma aí. Beta selvagem para reproduzir é ou não é um ambiente bem natural mesmo para reproduzir, certo? Só confirma aí, porque ele é um fera na reprodução aí dos beta selvagens, sabe? Cara, a gente tem que voltar àquilo da natureza, certo? Eu não sei exatamente o tempo que vai dar, mas você tem que dar um tempo para o peixe se adaptar. Poxa, ele teve algum estresse, não conseguiu reproduzir. Então vamos tentar de novo para ver. Lembra daqueles parâmetros que eu falei? Questão temperatura pode ajudar, questão do ninho, às vezes ele não está fazendo, ele precisa ver um outro macho, mostrar agressividade. Você vê aquele macho que mostra agressividade, o outro chega e mostra mais agressividade ainda, ele murcha, ela fica num cantinho. Pô, dificilmente esse cara vai botar banca pra fêmea, porque a fêmea, olha, ela é punk também, viu? Tem cada fêmea que, sinceramente, boas reprodutoras geralmente não são aquelas molenguinhas não, viu? São as fêmeas que chegam assim, ó, e inclusive é dos pontos na exposição, não sei se vocês sabem, nas exposições de beta, a fêmea ela tem que esboçar agressividade, ela não pode ser aquela coisinha murcha não, ela tem que esboçar agressividade. Então, veja isso, veja todo o processo, se é realmente só um macho ou foi a questão da fêmea. Tem que estudar, certo? Se você tiver outros machos para tentar reproduzir, aí você vai tentando. Mas se você só tiver esse casal, esse casal, então faça o processo, tente fazer o máximo que a gente está falando aqui nas lives. Quanto mais natural, melhor, mais chance. A temperatura mais elevada, mais chance de dar certo também. Os ovos eclodem mais rápido. A alimentação, o processo de metabolismo dos animais é mais rápido quando a temperatura está mais alta, certo? Deixe lá entre 27, 28, 29, não passe muito disso não, deixe nisso. Porque é até bom quando está em 29 graus, porque a tendência é não dar íctio, não dá odínio, né, daquela doença do veludo, fungo e bactérias. Muitas desses problemas causados por parasitas, eles externos, principalmente os externos, eles são neutralizados na temperatura de 29 graus. Isso eu estou sugerindo para vocês que, assim, querem acertar de cara todo esse processo, ele pode ajudar. Dá para reproduzir em 25 graus, a gente reproduz isso, a gente reproduz 25, 26 graus, a temperatura da gente é praticamente essa. Agora tem momento que não dá certo, a gente tem aquele casal que não dá certo, aí a gente vai tentar de outra forma. Então passe lá uns 10 dias alimentando novamente, né, cuidando e tal, para tentar de novo, depois uma semana no mínimo, eu acho que já é suficiente para tentar de novo com outro processo. Tente minimizar os estresses, sabe? Esse negócio de pegar na mão, pegar a redinha, não sei o que, essas coisas tudo estressam o peixe de certa forma. Então, quanto mais natural, quanto mais espontânea a coisa for melhor ainda pro macho. Deixa eu ver se tem mais gente aqui, ó. Sabia por aqui, aí, ó, tu é o cara. E os baldes, né? Vou pegar esses baldes aí, tá na mão. Valeu, cara, valeu. A gente vai começar, às vezes, empilhar um monte de balde aí, de beta, de separação, vai ser uma coisa massa. Valeu, Fred, dizendo aí que tá show, parabéns, Santi aqui. Leila, olha aí quanta gente aqui. Marcos também, valeu, galera, valeu, mano. É isso aí, quero comprar beta, chama a gente lá no nosso direct. Beleza, gente, deixa eu ver se eu passei alguma coisa. Não faz ninho, já falei. Não dá um bom abraço, não cuida dos filhotes, bate muito na fêmea. Eita, isso aí eu acho que a gente não tocou, não foi? O macho que bate muito na fêmea é complicado, né? A gente tem que cansar um pouco ele antes da reprodução para tentar reproduzi-lo. Aquilo que eu falei, o processo de deixar ele se armando contra o macho e tal, não sei o que, isso ajuda, certo? Apesar de parecer que ele está se tornando mais agressivo, ele vai se cansar um pouco, e quando ele vê a fêmea, ele termina, já está mais cansado, ele não vai querer correr tanto atrás dela,
certo? Isso ajuda no processo da reprodução também. E olhar às vezes um pouquinho mais a fêmea por mais tempo, certo? Porque às vezes o macho de cara ele não reconhece que é uma fêmea, ele vai lá e pá, pá, sabe? Começa a bater nela. Então, se ele passar mais tempo observando ela, porque normalmente a gente deixa 24 horas e solta, né? Mas aí é importante deixar um tempo a mais, às vezes, para o macho que é mais agressivo, para ele até cansar mais, fazer mais ninho e tal, esse processo cansativo. E aí ele se rende um pouco mais a tentar cortejar a fêmea, né? Então isso é uma das dicas, certo? E outra coisa, se o macho bate muito na fêmea, é importante a fêmea ter um local para se esconder, para justamente ela não apanhar demais, para você não perder suas matrizes. Beleza, gente? Eu acho que a live tem muita informação aí sobre... Veja que coisa interessante, né? Uma besteirinha que a gente falou aqui sobre, olha, macho que dá trabalho para reproduzir. Esse é o tema. Veja a quantidade de assuntos que a gente levantou através de um tema. Então, aguardem a próxima live que a gente vai falar sobre as fêmeas, certo? E a gente vai falar sobre muito mais, sobre o beta, muito mais. São 31 lives, a gente já passou na quinta agora e a gente vai pra sexta amanhã. Beleza, gente? Aguardo vocês aqui. Hashtag, vamos confirmar a vinda de vocês aqui. Quem é que pode dizer aí que vai estar na próxima live? Diga aí, hashtag eu vou, que a gente... aguarda vocês aqui com muito carinho, galera. Valeu mesmo. Amanhã eu respondo essa tua pergunta aí. Vê se qual é a hora de soltar a fêmea. Tá bom, beleza? Até mais, galera. Tchau, tchau.